Olá, amados e queridos do Pai, como é que vocês estão? Bom dia. Nosso culto de domingo hoje. Nós vamos falar sobre Asa. Asa, um rei que teve um coração sim, que começou no altar, mas se esqueceu da fonte principal, né? E quantos de nós, muitas vezes já fizemos isso, às vezes nem percebemos, mas com amadurecimento e com alinhamento em Deus, a gente entende o que? Hoje a facilidade que a gente tem em redes sociais para ter a palavra mais próxima é uma honra, queridos, muito grande. Enquanto outros países aí estão fechando as portas para que ninguém possa falar mais dessa palavra. Eu estava acompanhando o relato de um rapaz que ele é evangélico, ele está na Coreia, e lá as igrejas estão fechando as portas. É interessante falar sobre isso com vocês hoje, porque oremos pela nossa fé, oremos pela nossa família. São tempos não fáceis, mas a gente vai entender, assim como Asa mostrou que ele rompeu do passado e viveu uma vida em consagração de vitórias, por que a gente também não pode ser assim, né? E não fracassar jamais no fim, ao contrário de Asa, que ele começou bem, mas se esqueceu da fonte principal. Bem, vamos aqui. Por que Asa ele foi diferente em meio ao caos? Porque ele nasceu de um cenário de herança espiritual conturbada. Asa era o filho de Abias, ele era neto de Roboão, bisneto de Salomão. E ele carregava ali uma linhagem real, marcada por altos e baixos espirituais. E Roboão deixou a idolatria se espalhar, e Abias foi o quê? Instável. Mas Asa, ele decidiu com a fé romper com os erros do passado. Por isso que eu trouxe aqui esse tema dentro de 2 Crônicas 14:2. E fez Asa o que era bom, reto perante o Senhor. Aqui nasce a primeira lição que Asa, ele é bom. Ele começa a buscar. E a gente entende o quê? Que a gente não é prisioneiro da nossa herança. Deus, ele nos levanta para reescrever uma nova história. E Asa, ele não decidiu continuar com os seus, com a descendência do seu povo. Ele decidiu seguir a um Deus vivo. Ele começou uma nova narrativa em Judá, porque ele era o retratado de quem, mesmo em um ambiente disfuncional, ele decide seguir o caminho da santidade. No início do reinado de Asa, ele inicia o seu reinado limpando a terra e remove altares ali que estavam estranhos. Ele começa a quebrar imagens e ídolos, ele destrói postes e Aserã. E a primeira fase do reinado de Asa foi um tempo de busca e consagração, no capítulo 14 de segunda Crônicas. Eu entendo que Asa começou a restaurar uma adoração verdadeira. E isso fortalece não só a nossa fé, mas o nosso coração. Sabe, uma oração multirracional, ela nos traz um entendimento de proteção. Por que eu falo uma oração multirracionalmente? Porque tira a nossa emoção de lado. Tem horas que a gente precisa agir com razão e não com emoção. E Asa, ele não só fez com que as muralhas caíssem, né? Mas ele colocou ali um altar firme e um altar reconstruído com um território preservado. Segundo as Crônicas 14:4, fala que e mandou Judá que buscasse ao Senhor Deus e os seus pais, e que observassem a lei e o mandamento. O que eu entendo aqui? Que a grande batalha contra Zerá
e o etíope, no capítulo 14 de 2 Crônicas, do 9 ao 15, Zerá, ele vem com um exército de 1 milhão de soldados contra Judá. E a batalha ali, humanamente falando, para vocês aqui, era impossível. Mas Asa, ele não vacila. Ele não vacilou, por quê? Porque ele foi lá no versos 11 de 2 Crônicas, o capítulo 14. Senhor, não há diferença para ti em ajudar, quer seja com muitos ou com poucos. Ajuda-nos, pois em ti confiamos. Eu deixei esse texto aqui como principal aí, para que a gente grave. Sabe por quê? Porque quando nós clamamos, é sinal que nós estamos confiando. E quando nós confiamos, nós temos a certeza de que nós vamos vencer. Porque a vitória, ela não é resultado de estratégia. Ela é fruto da dependência em Deus. Então, a grande lição que Asa nos estende aqui, em meio à sua obediência, é quando a guerra ela é grande demais, a gente tem que dobrar os nossos joelhos antes de levantar a espada. Sabe por quê? Porque a espada ela vai nos levar ao ponto estratégico. O povo viu que Deus responde quando é invocado com fé genuína. Então, eu acredito no reavivamento ali nacional de uma nação que faz um pacto com Deus, lá no capítulo 15 de 2 Crônicas. Deus ele envia o profeta Azarias para encorajar Asa. E a palavra do Senhor diz em 2 Crônicas 15:2 que o Senhor está convosco enquanto vos está com ele. Aqui Deus já sabia do coração de Asa. É interessante isso porque Deus ele conhece cada segundo da nossa estabilidade. E também quando a gente não está instável. Por quê? Porque Deus conhece o nosso coração. Deus sabe da nossa fé. Deus conhece. Porque é Ele que nos renova. É Ele que nos dá a estratégia necessária para que a gente continue. Então, Asa, ele começa ali a trabalhar dentro dele as suas emoções. Porque era um rei. O cara foi rei jovem. Jovem, muito jovem. E ele soube lidar muito bem. Porque ele começou a depositar a própria avó Maaca do posto de rainha-mãe por causa da idolatria. E isso mostrava o quê? Coragem, moral e zelo. Sabe por quê? Porque ele começou a tirar os deuses antigos. Então, tudo que é lixo, muitas vezes, traz com que a gente não realize sonhos. Tudo que é lixo, que está no nosso coração e no meio do nosso caminho, pode atrapalhar a nossa história. Se Asa não tivesse limpado tudo que a sua avó ali, né? A sua avó tinha Maaca ali, tinha transmitido ali dentro dos deuses os ídolos, se ele não tivesse arrancado, talvez ele não teria vencido. Sabe por quê? Porque ele agiu com uma fé multirracional. E Asa, ele nos ensina a reforma verdadeira, sabe? Asa nos ensina a romper com os vínculos emocionais. E, queridos, existem tradições que contradizem a santidade. Sabe aquele povo que fala assim, minha mãe nasceu em tal religião, eu vou morrer naquela religião. Isso não existe. Nós temos que conseguir romper com esses vínculos emocionais. São tradições que contradizem a santidade de Deus. Eu quero trazer para você que quem quer avivamento precisa passar pela limpeza. E se não há novo, queridos, há uma destruição. Se não há novo, há destruição. E se você não fizer uma limpeza, não passar pela limpeza, queridos, os ídolos são o quê? São as manias velhas que nós temos dentro de nós, né? E eu entendo aqui, a palavra explica que nos últimos anos o coração começa a se distanciar
em 2 Crônicas 16, a palavra diz que Asa começou a se distanciar. Por quê? Porque depois de 35 anos que ele estava ali com a fidelidade em Deus, ele enfrentava um novo desafio, Baasa, que era o rei de Israel. Baasa, ele ameaçava Judá, mas ele também não buscava Deus. Ele buscava alianças com Ben-Hadad, que era o rei da Síria. Tanto que em 2 Crônicas 16:7 explica por quanto confiaste no rei da Síria e não no Senhor teu Deus. Por isso o exército do rei da Síria escapou das suas mãos. Eu entendo aqui porque que Israel passava por muitas coisas, sabe? E Deus não envia profeta, Deus envia ali o profeta. Eu ia falar que Deus não envia o profeta à toa, tá, queridos? Ele envia profeta com decisões fortes. Não é só no tempo antigo, é também nesse tempo de hoje. Nós temos que saber quem são os profetas reais de Deus. Porque tem muito profeta que fala pela emoção, para encorajar o seu coração. E entenda, profecia, quando ela não vem de Deus, ela é vazia. Ela te enche de esperança por um tempo, mas depois você não consegue manter. Porque não houve Deus ali. Então, existe também as pessoas que não querem mudança, tá? Isso é de caso para caso. Então, Deus enviou o profeta Hanani, é com H, gente. Então, Asa, ele faz o quê? Asa começa a prender. E depois Asa adoece gravemente dos pés. E nem assim ele busca Deus. Ele vai nos médicos. E o que eu entendo aqui? Que a emoção, ela vira um fenômeno. E isso é perigoso. Porque exige, dentro do ser humano, quando a emoção ela entra, o fenômeno perigoso da autoconfiança espiritual começa o quê? Começa a crescer. E aí começa o orgulho. E eu quero trazer esse alerta aqui. Quando a gente começa a criar uma consciência com Deus, de que a gente precisa mudar, a gente está tirando ali o quê? Os velhos, as coisas velhas. Então, o que Asa nos ensina é que nós podemos sim romper com as heranças que começam, sabe? Que começaram lá atrás e começar na nossa geração uma nova história. Não estou falando aqui para você confundir liberdade com libertinagem, não, tá? Existem diferenças aí. E diferença de arrependimento e remorso. Entenda, queridos, a verdadeira força, ela está em buscar a Deus de todo o coração. A vitória espiritual, ela nasce o quê? Na oração e não na estratégia. Por quê? Porque um coração íntegro, ele confronta o erro. E mesmo quando é dentro de casa, você entende o quê? Que o inimigo do homem, o maior inimigo do homem é a autossuficiência no final da caminhada. Então, porque nem todo mundo consegue, sabe? Aí começa aquela coisa, eu não aguento, eu não consigo. E as pessoas começam o quê? Começam a querer desistir. Eu quero trazer quem são os asas de hoje. As pessoas que o quê? Que consertam o altar primeiro, os asas de hoje, tá? São as pessoas que, antes de querer conquistar, elas entram em oração. Os asas de hoje são os crentes que rompem com as tradições familiares, destrutivas, sabe? Para viver em santidade. Os asas de hoje são os líderes que não negociam princípios e nem a sua fé, não em troca de alianças políticas ou afetivas. E os asas de hoje são homens e mulheres de Deus que não param de buscar a Deus, nem no auge e nem na doença, nem no cansaço. Então, o que eu quero trazer para você aqui hoje? Eu quero trazer para você a realidade de um rei diferente, um homem que foi levantado por Deus em uma geração de confusão, sabe? Ele nasceu uma linhagem real, manchada pela idolatria, marcada pela herança, mas ele conseguiu
ali mudar as estruturas corrompidas. Esse filho de Abias, chamado Asa, neto de Roboão e bisneto de Salomão, ele conseguiu tirar os deuses pagãos no início, mas no finalzinho ele não conseguiu ir adiante. Ele começou o seu reino removendo os altares pagãos, destruindo os postes e ídolos, tirando inclusive o da sua avó Maaca, como foi dito aqui, porque ele estava o quê? Envolvido em estar tudo, deixar tudo limpo. Mas ele confrontou o erro dentro da própria casa, porque quem quer andar com Deus não negocia princípios, nem laços de sangue. O altar do Senhor, ele era propriedade para ele. E enquanto Asa buscava o Senhor, havia paz, e o povo plantava, colhia, edificava e prosperava. E é aqui que eu quero liberar essa palavra para você. E quando o altar ele está restaurado, a paz estabelece. Quando você busca o Senhor com verdade, a guerra recua e a terra floresce. E quando você quer ver o seu casamento restaurado, ou você começa a reconstruir ali um ministério para ser frutificado, você começa a buscar, começa a avivar o seu altar. E a sua mente, ela fica curada, não é mesmo? E você começa a reconstruir dentro de você algo poderoso. Então, nem tudo são flores. Um dia Asa, ele se depara com um cenário impossível. Como assim, pastora? Zerá, o etíope, vem contra ele em 1 milhão de soldados e 300 carros de guerra. Como foi lido aqui. Judá era pequeno, sem estrutura, sem recursos humanamente falando, então Asa pensou, era o fim. Mas Asa não recorre às alianças humanas. Ele não teria que fugir, ele teria somente que orar e clamar. E aí onde entra a chave da ministração, onde eu quero trazer para vocês aqui. Ah, pastora, mas meu coração tem sido o quê? Tem sido tão perseguido. Eu digo para você algo muito importante. Só Deus conhece o seu entendimento. Só Deus conhece a sua caminhada e só Ele pode mover. A Bíblia diz que o Senhor feriu os etíopes e Judá e os perseguiu e venceu. Então a gente entende o quê? Queridos, se Asa ele ora, a vitória é certeza. Mas se ele deixa de orar por um instante, ele perde essa guerra. Deixa eu te dizer, Deus ainda responde oração como essa. Se você se dobrar de joelho diante do Senhor, Ele vai se levantar assim diante de qualquer exército. E você vai entender, quando nós confiamos no braço de Deus, Ele começa a movimentar. Mas quando nós confiamos no braço de carne, a gente só vê o quê? A gente só vê um braço se movimentando e não vê mais nada. Eu creio que talvez você até esteja enfrentando um exército de 1 milhão na tua vida. Ou até um desespero, talvez financeiro, enfermidade incurável, talvez uma rejeição ou solidão. Talvez até uma batalha espiritual violenta. Mas Deus, Ele me trouxe aqui para te lembrar que nada é impossível para Ele. E assim como Ele quer com muitos, Ele quer com poucos. E Ele faz. Sabe por quê? Porque depois dessa vitória, Asa não se exaltou. Ele não se exaltou. Ele reuniu o povo e fez um pacto com toda a nação. Vamos buscar o Senhor com todo o coração e com toda a alma. E eles buscaram, e eles cantaram, e eles se alegraram. Porque não há alegria maior do que viver em aliança com Deus. Só que o tempo passa. E aqui a gente vê um alerta durante essa mensagem, o qual eu disse, lá dentro do nosso tema principal. O coração que começou dependente começou a se tornar autoconfiante. Depois de 35 anos de fidelidade, Asa enfrenta uma nova ameaça, Baasa, como foi dito aqui.
E ele não ora, ele não clama, ele não busca o Senhor. E a gente entende o quê? Ah, meu irmão, minha irmã, cuidado, porque mesmo começando bem, você pode tropeçar. Não se esqueça de que onde vem a vitória, o mesmo Deus que te exaltou pode te entregar a humilhação. Sabe, eu já passei por muitas coisas na minha vida. Por muitas coisas. Eu falo para vocês aqui. E eu aprendi com Deus que por muitas jornadas minhas, o Senhor ele envia sim profetas para confrontar. Sabe, assim como ele fez com Asa. Ele enviou o profeta para confrontar Asa, mas ele prende o profeta para não falar nada e fica irado e fecha o coração. E depois o que? Ele adoece dos pés e a Bíblia diz que algo muito triste. Na sua enfermidade também não buscou o Senhor, mas confiou apenas nos médicos, 2 Crônicas 16:12. Então, sabe o que você percebe no meio dessa história? Estou tentando dialogar com vocês aqui e falar o quanto a gente aprende. Asa ele começou com fogo, terminou apagado. Ele começou com os pés no altar, do altar, e terminou confiando nos homens. Ele começou dizendo, Senhor, te confiamos, e terminou buscando o socorro humano. Então, assim, muitas coisas. O que isso nos ensina, não basta começar bem, é preciso permanecer fiel até o fim. A caminhada com Deus, ela exige o quê? Vigilância contínua. Porque o maior inimigo do ungido não é o diabo, é o orgulho. Por que o anjo, um dos maiores anjos que estava no céu, ele foi lançado? E hoje a gente enfrenta Apocalipse aí, logo, né? O início, mas não é o fim. A gente entende o quê? Que a soberba espiritual, ela é um veneno que destrói os que provam o poder de Deus. Por quê? Porque a unção, ela se afasta de pessoas que são orgulhosas. Então não deixe que os anos de ministério te fazem esquecer da fonte principal. Deus envia anjos para te dizer, para você continuar buscando, continuar sendo quebrantado e dependente dessa unção. Eu te pergunto, quem são os asas dessa geração, né? Quem são os asas? Os que clamam com todo o seu coração? Porque Deus está nos levantando para uma nova geração de asas, cheio de coragem, de quebrantamento, de intimidade com Ele. Gente que aprende a romper com o ciclo da carne e que ativa o ciclo do céu. Eu creio que essa história, sabe, ela nos ensina muito, muito mesmo. Ebasto de cânter e de cai. Quanto tempo a gente não fica desgastado? A nossa carne, ela precisa todos os dias ser renovada. O nosso espiritual precisa todos os dias estar alimentado para que a gente venha confiar, a gente não venha cair, a gente venha continuar firme. Porque o Deus que respondeu a Asa naquela guerra de 1 milhão é o mesmo Deus que está aqui hoje. E Ele te diz, nada é impossível para mim. Quer com muitos, quer com poucos. Então, o que eu trago para vocês aqui hoje, queridos? Aleluias! O Deus que respondeu a Asa não mudou. Ele continua se levantando e levantando homens e mulheres para romperem com a lógica humana. Sabe, desafiar os números que não se encurvam diante do tamanho do inimigo, mas se dobram diante da presença gloriosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, essa mensagem de hoje, ela foi clara. Você pode ter nascido em meio a um ambiente quebrado, mas Deus te levantou para consertar. Porque você não é o resultado da sua genealogia. Você é o fruto da escolha de Deus. Asa nasceu de uma linhagem corrompida, mas ele decidiu ser diferente. E eu profetizo hoje sobre você. Há uma unção de ruptura chegando sobre a tua casa. Há uma unção de quebra de maldição que rompe ciclos, que desfaz toda adoração genuína.
Então, o Espírito Santo me mostra que há pessoas aqui que estão vivendo exatamente esse cenário. Guerra contra o inimigo, maiores batalhas internas, pressões familiares, acusações do passado. Mas assim como Asa olhou para 1.000.000 de soldados e disse: Senhor, em ti confio, você também tem que confiar e começar a declarar hoje: Senhor, eu sei que contigo o impossível se torna nada. Glória a Deus. E nessa resposta que Asa, ela teve, queridos, Deus está prestes a liberar sobre a sua vida. Deus está confundindo hoje os teus inimigos. Deus vai abrir caminhos onde não há passagem. Deus vai fazer com os poucos o que muitos não conseguem realizar, porque Deus vai provar o que ainda governa, que Ele ainda governa sobre os homens e reis e nações. Mas escute, o Espírito Santo, ele pede para você não parar. Não pare na vitória. Não pare na conquista. Não pare, não se acomode com a paz. O erro de Asa foi o começo, não foi no começo, né? O erro de Asa foi o desvio sutil do coração. Ele começou dependente, mas terminou autossuficiente. Lembrando a todos aqui mais uma vez, por isso que eu repeti tantas vezes, porque a nossa vida, nós somos seres humanos e nós temos uma mania feia de nos acomodar. Isso é do ser humano, queridos. Nós temos que entender que somos filhos, herdeiros e co-herdeiros daquilo que o Senhor nos deu. Então, há um exército de asas modernos aqui, vai. Fala comigo, queridos. Asa, ele não se impressiona com os números. Deus, ele está dizendo para você: eu quero levantar você como alguém que vai influenciar a tua geração, curar a terra, restaurar o que foi perdido e preparar o caminho para outros reis junto que virão depois de ti. Ei, você que está me ouvindo agora, essa palavra que Deus já começou na tua vida, ainda não terminou, Ele vai sim te exaltar, porque o chamado é um chamado de honra. Deus tem para você um quebrantamento e Deus está te fazendo ser maior. E se vier guerra, Deus peleja. Se vier exército, Deus confunde. Se vier escassez, Deus envia maná. E se vier calúnia, pastora, Deus te justifica. E se vier multidão, pastora, Deus te sustentará com a sua mão poderosa. Então, Deus está reavivando asas esquecidos aqui neste lugar. Deus está curando os pés feridos dos que pararam no meio do caminho. Deus está trocando o espírito de orgulho por um espírito de clamor. Deus está dizendo: volta a confiar em mim, volta a clamar. Rabastu decanter decai. Eu vou fazer contigo o que não fiz com ninguém na tua casa. Ei, volte a clamar. Eu vou quebrar o ciclo. Ei, eu vou abrir as portas. Ei, eu estou respondendo através da tua fé. Ei, levanta um altar forte à madrugada em meu nome para que eu possa te apresentar a minha presença, para que tu possas ser impactado, porque nada é impossível para mim, diz o Senhor. Amém? Quer com muitos, quer com poucos, o Senhor faz de novo e Ele faz você vencer. Louvado seja Deus, glorioso Deus e eterno Pai, Deus de Asa, Deus de Davi, Deus que peleja, Deus pelas causas impossíveis. Hoje, como Asa clamou diante do exército de Etíope, nós também erguemos a nossa voz e declaramos: nada é impossível para o Senhor. Oh, Senhor, quer com muitos, quer com poucos. Senhor, nós não estamos confiando em carros aqui não, nem em cavalos, nem em alianças humanas, nem em forças, Pai, do nosso braço, mas nós confiamos no Teu nome, no Teu poder, no Teu sangue, na Tua palavra, que é poderosa, porque Tu és o Deus que confunde estratégias, Pai, do inimigo. Tu és o Deus, Pai, que desfaz o cerco. Tu és o Deus que derruba muro. Tu és o Deus que abre caminho. Tu és o Deus que abre o mar. Tu és o Deus que envia fogo. Tu és o Deus, Pai, que deixa o altar pronto, Pai, para que nós possamos, Pai, nos colocar, Senhor,
na tua presença. E hoje, Senhor, nós nos colocamos aqui as nossas guerras nas tuas mãos, as guerras familiares, as guerras emocionais, as guerras espirituais, as guerras que ninguém vê, aquelas que estão nos roubando o sono, drenando a nossa força. Nos ajuda, Senhor, porque em Ti nós confiamos. Tu és o Deus que destruiu o exército de 1.000.000 contra Judá. És o mesmo que visitou o altar de Elias com fogo. És o mesmo Deus que entrou na fornalha com os 3 jovens hebreus. Oh, Senhor, Tu és o mesmo Deus, Pai, que está neste lugar agora. Toca, Senhor, nessas vidas. Restaura com fé, reerguendo, Pai, porque o Senhor é um Deus que levanta. Assim como o Senhor levantou asa. Senhor, levanta asas no início dessa geração. Asas que vêm, que se curvam, que quebram ídolos, que, Senhor, dentro delas, que reconstrói o altar, Senhor, na Tua presença, mas destrói os ídolos, Pai, que tentam degredir, Senhor, Teu Espírito Santo. Ah, Jesus, eu quero clamar, Senhor, porque Tu és poderoso. Perdoa, Senhor, se em algum momento confiamos mais nos homens do que em Ti. Nos perdoa porque trocamos o altar, Senhor, pelas posições de orações, pela opinião. Às vezes até dependemos, Pai, tanto, Senhor, do orgulho. Arranca, Senhor, nos limpa, nos cura, nos reconstrói, nos reposiciona no centro da Tua vontade. Paizinho, eu te peço nessa hora, libera agora uma unção nova sobre cada um dos Teus filhos, Pai, que estão ouvindo essa oração. Libera agora, Senhor, uma unção de força, de discernimento, de ousadia, de santidade, de temor, de clamor, Pai, e venha restaurar os que estão feridos, Pai, nos Seus pés. Assim como asa, Senhor, nós decidimos voltar a confiar. Queima, Senhor, todo orgulho espiritual e desfaz toda aliança errada. Corta todo jugo, Senhor, todo jugo pesado e envia o Teu Espírito Santo, Pai. Enche a nossa casa, enche a nossa mente, enche o nosso coração. Enche, Senhor, essa oração, Senhor, com o Teu clamor. Abasto de cântere, decai. Com esse clamor, Senhor, um clamor cheio de vida. Com essa oração, seja brasa viva no Teu altar. E nós declaramos, Pai, em alta voz, no mundo espiritual e profético, a guerra, Senhor, é Tua, Senhor. A vitória, Senhor, é Tua. E nós celebramos o que está fazendo, porque nós cremos que o impossível já se rendeu ao Teu nome. Em nome de Jesus, amém. Se essa palavra falou ao seu coração, compartilhe, curta, comente, para que mais pessoas possam estar tomando posse. Em nome de Jesus, expliquei várias vezes, porque o Senhor tocava muito no meu coração, para explicar para vocês como funcionou o reino de Asas. Foi um rei muito jovem, mas porém foi um rei que iniciou o seu reinado se rendendo ao Senhor, mas não resistiu. Ficou cego, como muitas pessoas estão aí cegas, não confiam mais na oração, não confiam mais porque perderam a sua fé. Amém? Que Deus possa continuar abençoando, que Deus possa continuar dando vigor a cada um de nós. Deus abençoe aí a nossa semana que vai se iniciar algumas horas. Eu creio, glória a Deus, são 7 horas da manhã. Que Deus possa continuar falando no seu coração. Fique com Deus.